Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês sempre e infinitamente. Quero compartilhar uma conquista, na verdade, através do Ho'oponopono e da conexão com a minha centelha divina. Eu tenho conquistado muita coisa, principalmente a paz do eu, a paz que eu busquei tanto e hoje eu posso dizer que está em você conseguir conquistar essa paz. Quando você se alinha com o seu ser divino e quando você limpa as suas memórias que estão aí te sabotando e te impedindo de ter uma vida leve, em paz e feliz. Eu me chamo Miss Laine Sanches, sou terapeuta holística, treinadora mental, sou mentora e quero te ajudar nessa jornada para que a gente possa juntos entender o que ainda pode estar impedindo ou bloqueando tua vida de prosperar, de ser feliz e de se conectar com o teu melhor, com a tua fonte suprema. E para isso eu quero trazer, entre tantas conquistas que eu já obtive através dessa técnica do Ho'oponopono. Por quê, gente? O Ho'oponopono, ele é uma ferramenta que limpa as nossas memórias que estão muitas vezes nos impedindo de prosperar e a sabotagem que já vem de muito tempo. Pelo que você viu, pelo que você ouviu quando criança, e isso vai impedindo a gente de prosperar. Por quê? Porque a gente acredita que a vida ela tem que ser muito sofrida e que aquilo que vem fácil vai fácil. Então, tudo isso tem que ser desconstruído. E não há como você viver o novo sem limpar suas memórias, implantar novas informações, desconstruir as crenças. Eu poderia dizer que hoje, vendo toda essa trajetória que eu venho percorrendo com o Ho'oponopono, é você estar consciente das crenças e utilizar o Ho'oponopono como uma ferramenta que vai transmutar, vai te ajudar na transmutação, no reconhecimento, nas limpezas dessas crenças. Porque são essas crenças que na maioria das vezes ela nos impede de prosperar e de ser feliz, de ter um relacionamento legal, de ter um trabalho legal, pelas crenças de não merecimento mesmo que a gente vem trazendo, né? De que as coisas na nossa vida ela tem que ser muito desafiadora e muito árdua. Ah, não, para ter dinheiro você tem que ralar muito, você tem que suar muito, sabe? E se você não começar a rever tudo isso, você precisa passar um pente fino, que é o que eu fiz e eu sempre faço. Porque eu descobri que sempre vai existir uma crença, algo que você precisa identificar, algo que você precisa reconhecer. E que bom que a gente pode contar com essa ajuda fantástica do Ho'oponopono. Então, olha, senta, relaxa, anota tudo. Tudo o que você acha. Você vai fazer as perguntas para você e aí você vai depois responder. O que está me impedindo de prosperar? O que ainda está me impedindo de ter um relacionamento amoroso, em paz, sólido, feliz? Sabe, você vai começar a fazer essas perguntas, que é o que eu sempre faço, para reconhecer as crenças que estão sabotando e me impedindo, de ter uma vida mais leve, mais fluida e feliz. E nesses dias eu pude identificar que houve assim uma conquista fantástica para mim e eu não estava consciente. As coisas vão acontecendo e depois você vai estando consciente daquilo que te aconteceu. Então, nesses últimos tempos, eu tenho uma sobrinha e aí eu morava em outra casa e essa sobrinha ela falava sempre assim para mim: "Ah, mas não é riqueza você ter máquina, de lavar". Eu sempre tive uma crença de que, porque a gente já vem da época da minha mãe e tudo, que a gente não tinha essas condições, que a gente não tinha a máquina de lavar e tudo mais. Tinha muitos elétricos que hoje a gente tem, na época do meu pai e da minha mãe a gente não tinha, né? Então, o que acontece? Ela começava a falar isso pra mim. Ela falava assim pra mim: "Ah, você precisa ter, porque hoje você tá na correria e hoje não dá pra você ficar aí
lavando as roupas e fazendo tudo como você fazia. Você tem que entender que o tempo passou, que as coisas mudou, né? Que evoluiu e você precisa seguir essa evolução junto com o universo. E aí eu sempre limpando as sabotagens, o que ainda me impede de prosperar, o que ainda me impede de ter uma vida mais, né, mais abundante. E se você não estiver consciente de pequenos movimentos, se você não estiver consciente de pequenas coisas, aí que às vezes são a sabotagem, sabe? Às vezes é isso que está te sabotando, às vezes é isso que está te impedindo de prosperar. Então, quando ela começou a falar isso pra mim, eu comecei a dizer assim, eu acho que ela tem razão. Eu vou começar a limpar, porque se há em mim alguma memória, né? E aí eu lembrei que na casa dos meus pais a gente não tinha condições, a minha mãe sempre tinha que lavar as roupas da gente na mão e tudo mais. Então depois a gente se formou adulto e isso já passou pra gente. Eu, a minha irmã e todos que estavam lá, era a gente mesmo que lavava e não tinha isso. E aí foi se estendendo, né? E aí foi se estendendo ao longo do tempo. E eu tive que aprender que a vida muda, que as coisas mudam. E lá, com a ajuda dessa minha sobrinha, eu pude identificar que eu estava tendo uma crença ali. E aí eu comecei, eu acredito que foi inconsciente. Aí ela falava assim, mas você não tem, tá aqui minha máquina. E era um tanque normal de roupa. E aí eu dizia assim, tô botando as roupas na minha máquina. Todas as vezes que eu ia lavar as roupas, eu dizia assim, eu estou botando as roupas na minha máquina. E também, gente, eu não gosto muito de coisas que tenha que ter resistência, que tenha que ter luta. Não, na hora, se fosse para eu comprar, eu ia lá comprar. Ia fluir tudo muito bem, que nem já aconteceu com outras coisas que eu desejei, a coisa aconteceu na hora e aí eu fui e comprei. Então eu não queria resistência naquilo, eu não quero mais ter que gastar meu subconsciente com resistência, com luta, com... Não, se for para ser, vai fluir. Mas todas as vezes que eu ia me dirigir a lavar roupa, eu botava ali, tô botando a roupa na minha máquina. Mas era de uma forma que eu tava brincando com ela e tal. Mas eu emanei esse pensamento, emanei esse sentimento para o universo. E quando eu me mudei para essa outra casa, eu já tinha tudo, né? E inclusive a máquina. E depois desse tempo, eu já estou aqui já faz uns 3 meses, aí eu pude ver que eu tenho a máquina, estou lavando as roupas na máquina, né? Que antes era resistência e a minha mente, todas as vezes, eu decretava, vou botar as roupas na minha máquina, estou lavando as roupas na minha máquina. Então, veja como as coisas acontecem. Por quê? Porque o que você hoje pode estar bloqueando e travando ainda a sua vida é por causa disso, porque você não aceitou isso como verdade, né? Aceitou que você precisa evoluir e mudar. Lembrando, gente, que a gente está no nosso grupo VIP, tá? E se vocês quiserem participar, vai no Instagram para a gente conversar. Mentoria está com vagas abertas, então não perde tempo. Vai lá agendar a sua mentoria, vai agendar o seu atendimento pontual, que eu vou estar aguardando vocês para ajudar. O que ainda você precisa identificar, aprender e liberar? Porque se você não liberar e transmutar esse sentimento e pensamento, ele vai permanecer em você. Então eu quero te ajudar a reconhecer e liberar, tá bom? Sejam muito bem-vindos e gratidão. E é sobre isso que eu quero trazer para você. Porque se você não está tendo capacidade de cocriar algo pequeno, você não vai cocriar grande, porque muitas vezes você não está reconhecendo. É necessário reconhecer o erro para transmutá-lo. Então, no momento que ela falou, eu fui tentar identificar se realmente tinha alguma coisa, e tinha mesmo muitos bloqueios, muitas travas, e a gente acha que já limpou o suficiente, e não. É quando você entende que você nunca vai limpar o suficiente. Você tem que estar sempre aberto para aprender, tem que estar sempre aberto para evoluir. E que, na verdade, a gente está vivendo aqui uma jornada, e que essa jornada, a intenção dela é essa. É que a gente cresça, é que a gente evolua, expanda, amadureça, aprenda, né? Tudo para que a gente venha a melhorar. E para isso, você pode identificar essas crenças,
através, né, de fazer essas perguntas, e quando eu identificar, você limpa. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grata, memória, eu vejo você e sei que você está aí para que eu possa me melhorar, né, para que eu possa evoluir e que nessa jornada eu consiga também ajudar pessoas na sua expansão de consciência, no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal. Nunca é só sobre a gente, sabe? Nunca é sobre os meus pensamentos. Às vezes eu recebo minhas inspirações espirituais. E aí eu fico me perguntando, será que essas inspirações é só pra mim? Será que ele tá falando algo pra mim? Porque às vezes as pessoas têm um ato de dizer assim, ah, mas essa passagem é para você, não passe adiante, é sua mensagem, sabe? E eu fico pensando assim, tem tantas coisas que me ajudam a expandir a minha consciência, a minha vida e me fazer crescer. Será que é justo mesmo que eu pegue e fique com essa informação só para mim? Então, todas as vezes que a espiritualidade fala comigo, eu me sinto assim, muito feliz e grata de poder contribuir e poder passar adiante, porque eu verdadeiramente não acredito que quando a gente recebe uma inspiração espiritual, essa inspiração tem que ficar só comigo. Porque qual é o sentido disso? Né? Eu já ouvi pessoas, será que a espiritualidade não está falando com você e é para você? Sim, para mim, para que eu possa contribuir, para que eu possa espalhar, para que eu possa, né, fazer com que mais pessoas tenham o conhecimento e dessa forma a gente consiga soltar a resistência e liberar todas as travas e os traumas que podem aí estar nos impedindo de prosperar. Então eu espero do fundo do coração que você consiga identificar essas crenças e mais do que isso, liberar essas crenças para que você acesse o melhor da sua vida, para que você acesse o seu melhor, as infinitas possibilidades de ser feliz, porque tudo aquilo que vem fácil, ele facilita a nossa vida. Gratidão, gente.